Nem todo mundo que sorri está do seu lado, nem todo elogio é sincero, e nem toda companhia, acredite, vem de Deus. Pode parecer duro ouvir isso, mas a própria Bíblia, que nos ensina a amar, também nos dá uma ordem clara: proteja seu coração. Hoje, eu vou te revelar os 6 tipos de pessoas que a palavra de Deus nos alerta para nunca confiarmos. E o 6º tipo, o mais perigoso de todos, é um mestre do disfarce, que pode estar na sua vida agora mesmo, e você nem imagina. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado! O primeiro tipo, talvez um dos mais comuns e destrutivos, é o fofoqueiro. Essa pessoa é um verdadeiro perigo para a nossa saúde espiritual e emocional, porque a sua maldade vem disfarçada, muitas vezes com uma capa de boas intenções. O fofoqueiro raramente se apresenta como tal. Ele se aproxima com um tom de confidência, como se estivesse compartilhando um segredo valioso com você. Ele usa frases como: "Eu não devia te contar isso, mas..." Ou "Só estou te falando para você ficar esperto." Ou ainda, "Não é fofoca, é só um desabafo." Mas não se engane. Por trás dessa fachada de preocupação, ele está, na verdade, tecendo uma teia. Cada comentário é um fio que espalha discórdia. Cada desabafo é uma semente de desconfiança que ele planta no seu coração. O objetivo final do fofoqueiro é destruir reputações, envenenar relacionamentos e, no fundo, se sentir importante por ter uma informação que os outros não têm. A Bíblia é claríssima e dura ao falar sobre isso. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 28, está escrito: "O homem perverso provoca contendas, e o difamador separa os maiores amigos." Pare e pense na profundidade dessa frase. A palavra não diz que ele separa conhecidos ou colegas, diz que ele separa os maiores amigos. Isso significa que a fofoca tem o poder de destruir laços que pareciam inabaláveis, de corroer amizades construídas com base em anos de lealdade. Ela age como uma arma silenciosa, um veneno sutil que vai minando a confiança entre as pessoas, gota a gota, até que tudo desmorone. E aqui está o ponto crucial que você precisa entender: a pessoa que faz fofoca para você, inevitavelmente fará fofoca de você. Guarde esta regra de ouro: a boca que se abre para falar mal dos outros na sua frente é a mesma boca que se abrirá para falar mal de você pelas suas costas. Não importa o quanto você se considere amigoa dela, o quanto seja leal. Para quem tem o vício da língua, seus segredos e suas vulnerabilidades são apenas munição para a próxima conversa. Confiar em um fofoqueiro é como construir sua casa sobre areia movediça ou, como dizia o texto original, andar sobre um chão rachado. Você vive em constante insegurança, nunca sabendo quando o chão vai ceder e te engolir. Espiritualmente, o prejuízo é imenso. A fofoca é o oposto do fruto do Espírito. Enquanto o Espírito nos dá amor, alegria e paz, a fofoca gera amargura, ansiedade e guerra. Ao dar ouvidos à fofoca, já estamos nos contaminando. Mas ao confiar em quem vive dela, nos tornamos cúmplices desse pecado, entristecendo o Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Provérbios capítulo 20, versículo 19, nos dá um conselho prático. Quem vive tagarelando revela segredos, por isso evite quem fala demais. Então, o que fazer? Afaste-se com sabedoria. Isso não significa ser rude ou arrogante, mas sim proteger sua paz e sua integridade. Se alguém iniciar uma fofoca, tenha a coragem de mudar de assunto. Diga com gentileza: irmão, prefiro não falar sobre alguém que não está aqui para se defender. Ou simplesmente se retire da conversa. O segundo tipo de pessoa que a Bíblia nos alerta de forma muito séria para jamais confiarmos é o lisonjeador.
Se o fofoqueiro ataca pelas costas, o lisonjeador ataca pela frente, mas com um sorriso no rosto. Ele é um especialista em palavras doces, um mestre dos elogios constantes. Ele tem o dom de falar exatamente aquilo que o nosso ego anseia por ouvir, nos fazendo sentir especiais, importantes, inteligentes e quase infalíveis. A convivência com ele é como um bálsamo, um carinho na alma que pode se tornar viciante. Por trás dessa fachada de admiração, esconde-se uma das armadilhas mais perigosas para o nosso caráter. A palavra de Deus desmascara essa tática em Provérbios, capítulo 29, versículo 5, que diz: "O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus pés." Pense nessa imagem por um instante. Uma rede. Uma rede não é para ajudar, é para prender. O lisonjeador, portanto, não é um amigo que te impulsiona. Ele é um caçador que usa palavras bonitas como isca para te imobilizar. Ele tece essa rede de elogios para ganhar a sua confiança total, para fazer você baixar a guarda e se abrir completamente. E uma vez que você está preso nessa rede de vaidade, ele pode te manipular para conseguir o que quer. A intenção por trás da lisonja é quase sempre egoísta. Pode ser para esconder uma inveja profunda, para obter um favor, para te usar como ponte até outra pessoa ou simplesmente para te manter por perto como uma fonte de validação para si mesmo. A lisonja cega. Ela nos impede de ver nossos próprios erros e nos isola de críticas construtivas que poderiam nos fazer crescer. Jesus enfrentou esse tipo de falsidade o tempo todo. Os fariseus, mestres da aparência, se aproximavam dele com palavras cheias de um falso respeito. Diziam: "Mestre, sabemos que o Senhor é um homem íntegro e que ensina o caminho de Deus conforme a verdade. O Senhor não se deixa influenciar por ninguém." E logo em seguida vinha a pergunta traiçoeira, a tentativa de pegá-lo em uma contradição. Eles usavam o elogio como uma cortina de fumaça para esconder suas verdadeiras intenções. Por isso, devemos ter um discernimento aguçado. Quando alguém ao seu redor nunca discorda de você, nunca te aponta uma falha e sempre te aplaude, mesmo quando suas atitudes são questionáveis, acenda um grande sinal de alerta. A Bíblia nos ensina o valor do amigo verdadeiro em Provérbios capítulo 27, versículo 6. Leais são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Que versículo poderoso! Significa que um amigo de verdade te ama tanto que tem a coragem de te ferir com uma verdade necessária, de te confrontar em amor para o seu próprio bem. Já o inimigo, o manipulador, te cobre de beijos, de elogios falsos que te conduzem à ruína. Portanto, não troque a verdade que liberta pelo elogio que aprisiona. Valorize aquele amigo que tem a coragem de ser um espelho e não apenas um eco. Busque a sinceridade, mesmo que ela seja desconfortável às vezes, pois é nela que encontramos a base para a confiança real e para um crescimento sólido diante de Deus e dos homens. E agora, chegamos ao terceiro perfil, um dos mais difíceis de identificar, pois ele se move nas sombras do egoísmo, é o injusto. Este tipo de pessoa opera com uma lógica interna assustadora. Os fins sempre justificam os meios. Para ela, as regras de convivência, a ética e o respeito ao próximo são obstáculos a serem contornados e não princípios a serem seguidos. Ela não hesita em passar por cima de quem quer que seja para alcançar seus objetivos, seja mentindo descaradamente, manipulando situações ou ferindo deliberadamente aqueles que estão em seu caminho. Sua ambição é fria e calculista. Ela não leva em conta os sentimentos alheios, porque em sua visão de mundo, as outras pessoas são apenas peças em seu tabuleiro pessoal. E uma de suas armas mais eficazes é a habilidade de se disfarçar de vítima.
Quando suas ações são expostas, o injusto é mestre em inverter a narrativa, em distorcer os fatos para parecer que ele foi o prejudicado, justificando assim suas atitudes cruéis. O salmista Davi, conhecedor profundo da natureza humana, fez uma oração a Deus que revela exatamente esse perfil. No Salmo 26, versículos 9 e 10, ele clama: "Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja destra está cheia de subornos." Vamos analisar essa descrição poderosa. Homens sanguinários aqui não se refere apenas a assassinos literais, mas àqueles que matam a reputação, a paz e as oportunidades dos outros. Suas mãos cheias de malefício agem nas sombras tramando o mal. E a destra cheia de subornos mostra que eles operam na base da troca de favores, da corrupção e do uso de informações para obter vantagens ilícitas. Este perfil pode estar no seu trabalho, na sua família ou, o que é mais triste, até mesmo dentro da igreja. Ele se esconde por trás de uma máscara de respeitabilidade, de eficiência ou até de uma falsa espiritualidade. No entanto, mais cedo ou mais tarde, a máscara cai. Suas atitudes egoístas e frias vêm à tona, e ele não pensará duas vezes antes de trair a sua confiança, se isso lhe trouxer algum benefício. Para o injusto, lealdade é um conceito descartável. Confiar em uma pessoa assim é, como o roteiro original bem disse, sentar-se numa cadeira quebrada. Ela pode parecer firme, mas sua estrutura está comprometida. No momento em que você colocar todo o seu peso e confiança nela, ela se despedaçará e a queda será dolorosa. A traição do injusto não vem de um impulso, mas de um cálculo frio de conveniência. Por isso, é fundamental pedirmos a Deus o dom do discernimento para identificar aqueles que agem com injustiça, mesmo que estejam vestidos com as melhores intenções. A Bíblia nos convida a amar a justiça, a praticar a retidão e a caminhar com pessoas de caráter íntegro. Só assim protegemos nosso coração e nossa jornada das armadilhas mortais que o injusto prepara. O quarto tipo de pessoa que a Bíblia nos adverte para não confiarmos, e essa ataca diretamente a base da nossa esperança, é o cínico, ou, como a palavra o descreve, o escarnecedor. Este é aquele que trata as coisas de Deus com desprezo. Ele não apenas discorda, ele zomba. Quando você compartilha uma experiência com Deus, fala sobre o poder da oração, a importância do jejum ou a beleza da palavra, a resposta dele é um sarcasmo afiado, um olhar de deboche ou uma risada que tenta diminuir a sua fé. Ele usa um ar de superioridade intelectual para fazer você se sentir ingênuo, antiquado ou até mesmo tolo por acreditar no sagrado. O Salmo 1, versículo 1, nos dá um dos conselhos mais fundamentais para uma vida abençoada. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Perceba a progressão terrível que o salmista descreve. Primeiro, você anda ouvindo conselhos errados. Depois, você se detém, começa a parar e se acostumar com o ambiente do pecado. Mas o último estágio, o mais perigoso, é se assentar na roda dos escarnecedores. Sentar-se significa ficar confortável, fazer parte do grupo. E o escarnecedor é pior que o pecador comum, porque ele não só erra, mas ele ativamente ridiculariza e persegue com palavras aqueles que tentam acertar. A presença de um cínico em sua vida é como um balde de água fria, jogado constantemente sobre a brasa da sua fé. Pouco a pouco, suas palavras venenosas começam a plantar sementes de dúvida. Você começa a se sentir constrangido de orar em público, hesita em compartilhar um testemunho e, lentamente, a sua fé, que antes era vibrante e cheia de certeza, pode começar a esfriar. Ele é um verdadeiro contaminador espiritual. E que ninguém se engane, essa atitude não é inofensiva.
A Bíblia nos dá um aviso solene em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não vos enganeis de Deus, não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Zombar da fé, da palavra e do povo de Deus é uma atitude de extrema gravidade espiritual, com consequências que a própria pessoa colherá. É crucial entender a diferença. Uma coisa é uma pessoa ter dúvidas honestas e buscar respostas, outra, completamente diferente, é ter um coração endurecido pelo desprezo. O cínico não quer aprender, ele quer destruir. Por isso, proteger seu coração desse tipo de influência é vital. Confiar em alguém que despreza a sua fé é entregar a chave da sua alegria espiritual para um ladrão. Ele não vai apenas roubar sua paz, ele vai tentar apagar a sua esperança. Então, o que fazer? Afaste-se. Invista seu tempo e sua confiança naqueles que te edificam, que te aproximam de Deus. Valorize as pessoas que, mesmo com lutas e dificuldades, compartilham do mesmo desejo de crescer no amor e no conhecimento de Cristo. Proteja seu coração, sua mente e, acima de tudo, sua fé. Ela é o seu bem mais precioso. Não permita que a escuridão do cinismo apague a luz gloriosa que Cristo acendeu em você. Chegamos ao quinto tipo de pessoa, talvez o mais sutil, e o que causa as feridas mais dolorosas é o religioso falso. Este é um dos perfis mais difíceis de desmascarar, porque ele domina a arte da aparência. Ele tem o vocabulário da fé na ponta da língua. Cita versículos de cor, levanta as mãos no louvor, talvez até ocupe uma posição de liderança ou serviço na igreja. Ele parece um gigante espiritual, alguém em quem você pode se apoiar e confiar sem reservas. Mas, quando as portas da igreja se fecham e a vida real acontece, suas ações contam uma história completamente diferente. A sua vida prática é um deserto espiritual, um total descompasso com a palavra que ele prega com tanta eloquência. Foi o próprio Jesus quem nos deu o alerta mais severo sobre esse perigo. Em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pense na força dessa imagem. A pele de ovelha é a aparência de piedade, o falar manso, o sorriso acolhedor, a Bíblia debaixo do braço. É tudo aquilo que nos faz baixar a guarda, mas por dentro a natureza é de um lobo devorador. E o que um lobo devora? A fé, a esperança e a inocência dos outros. Ele usa a religião não para servir a Deus, mas para se servir, para alimentar seu próprio ego, sua ganância ou sua necessidade de controle. A Bíblia é clara: a árvore boa não pode dar frutos maus. E os frutos do religioso falso são sempre amargos: arrogância disfarçada de autoridade espiritual, julgamento implacável, disfarçado de zelo pela sã doutrina, fofoca, disfarçada de pedido de oração e manipulação emocional para conseguir o que quer. Ele fere as pessoas em nome de Deus, e não há veneno mais potente do que este. E aqui está o maior perigo de confiar em alguém assim. A decepção que ele causa é tão grande que pode te fazer duvidar de Deus. Você pensa: se essa pessoa que parecia tão santa é assim, como posso confiar na fé? Mas o erro fatal é confundir o mensageiro com a mensagem. Quem falhou não foi Deus. Quem falhou foi o falso representante que usou o nome de Deus em vão. É por isso que Jesus nos deu a ferramenta de discernimento mais importante: pelos seus frutos os conhecereis. Não pelas suas palavras, não pelo seu cargo, não pela sua aparência, tudo pelos frutos. Portanto, observe. Como essa pessoa trata os mais simples? Ela demonstra humildade quando ninguém está olhando. Suas ações são marcadas pelo amor, pela misericórdia e pelo perdão, ou pelo poder e pela crítica. A verdadeira fé não é um espetáculo de domingo, é uma caminhada de transformação de segunda a sábado. Não se deixe enganar pela performance. Proteja seu coração contra esses falsos irmãos.
A confiança é um solo sagrado que deve ser cultivado com atitudes, não apenas com palavras bonitas. Busque a autenticidade de quem vive o que prega, pois a fé verdadeira transforma o caráter de dentro para fora, e quem realmente conhece a Deus reflete o seu amor, sua humildade e sua infinita graça. E agora chegamos ao sexto e último tipo. Este, sem dúvida, é o que carrega o potencial mais devastador, pois ele ataca no lugar mais vulnerável do nosso ser, o coração. Estamos falando do amigo fingido. Ele é a personificação da traição silenciosa. Na sua frente, ele é impecável. Ele sorri com você, te abraça, te elogia, oferece um ombro para você chorar e parece celebrar suas vitórias como se fossem dele. Ele conquista um lugar de honra na sua vida, tornando-se seu confidente, seu companheiro. Mas por trás dessa máscara de lealdade, esconde-se um abismo de sentimentos sombrios. Pode ser uma inveja corrosiva do seu sucesso, um julgamento silencioso das suas falhas, ou, o que é mais assustador, um desejo secreto pelo seu fracasso. Ele é o famoso amigo da onça, que não está perto por amor, mas por conveniência, por interesse, ou simplesmente para se alimentar da sua luz, enquanto planeja te deixar na escuridão. Ninguém descreveu a dor lancinante dessa traição como o rei Davi. No Salmo 55, versículos 12 a 14, ele abre seu coração ferido e diz: "Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era aquele que me odiava, que se engrandecia contra mim, dele eu me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus." Sinta o peso dessas palavras. Davi diz que a ofensa de um inimigo declarado é suportável, pois já esperamos por ela. Mas a facada que vem de um íntimo amigo, de alguém com quem andávamos na casa de Deus, essa é a que despedaça a alma. É a traição de quem comeu na sua mesa, de quem ouviu seus segredos mais profundos, de quem disse "eu te amo" olhando nos seus olhos e depois, na primeira oportunidade, te feriu, te expôs ou te abandonou. Essa dor é uma das mais difíceis de curar, porque ela não atinge apenas nossas emoções, ela envenena nossa capacidade de confiar novamente. Ela nos deixa com cicatrizes que nos fazem questionar nosso próprio julgamento. Então, qual é a lição que Deus quer nos ensinar com isso? Que devemos viver com o coração fechado, desconfiando de todos? De forma alguma. O Evangelho é sobre amor, comunhão e relacionamento. Mas a palavra nos chama à sabedoria. Jesus nos deu a instrução perfeita em Mateus, capítulo 10, versículo 16. "Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." O que isso significa? Significa ter um coração aberto para amar, simples como a pomba, mas ter olhos abertos e um espírito atento para discernir, prudente como a serpente. Amar, perdoar e orar por todos é um mandamento inegociável. Devemos estender a graça de Cristo a cada pessoa. Mas a confiança é diferente. A confiança é um tesouro que deve ser entregue com sabedoria a pessoas cujo caráter e frutos foram provados pelo tempo. Portanto, peça a Deus discernimento. Aprenda a observar os frutos, a ouvir o Espírito Santo e a não ignorar os sinais de alerta que Ele coloca em seu coração. Construa suas amizades sobre a rocha da sinceridade e do respeito mútuo e entregue sua confiança mais profunda àquele que nunca falha, nunca trai e nunca te abandona, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o amigo fiel que permanece mais chegado que um irmão. A Bíblia não nos manda odiar essas pessoas, mas nos chama a discernir e a proteger nosso coração. Amar sim, perdoar sempre, mas confiar com sabedoria. Agora eu te pergunto com carinho, será que você tem confiado em alguém que se encaixa em algum desses tipos?
Ou será que você mesmo já foi um deles para alguém e precisa mudar? Deixa aqui nos comentários qual desses 6 tipos mais te marcou. Se essa palavra falou ao seu coração, curta, compartilhe e ajude outras pessoas a se protegerem e se libertarem de relacionamentos perigosos, sempre à luz da palavra de Deus. E para fazer parte da nossa comunidade e ser notificado sempre que um novo vídeo for ao ar, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado por assistir. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.